Ah, e outra coisa que eu tenho que fazer um print, eu não posso esquecer. Depois a Luciana me pede lá e eu tô sem print. E eu já sou empolgada e eu esqueço. Tá aqui na minha frente. Ah, é? E depois começou a falar inglês aqui no meu celular. Deixa eu ver como é que eu compartilho agora aqui, ó. Ah, já tô ficando craque nesse negócio aí, ó. Tá gravando, né? Ai, beleza. Olha lá, que show de bola. Consegui até apresentar vídeo. Deixa eu fazer um print aqui, só que eu vou ter que sorrir pra cá. Deixa só eu ver se deu certo o meu print para ter certeza. Senão depois eu perco essa imagem, daí pronto. Quem que vai acreditar que eu estava dando aula daí? Aí, beleza. Então, olha lá, vamos continuar agora. Tá, esta parte vocês entenderam, né? Uma coisa interessante aqui é que voltou a aparecer, ó, o processo do intemperismo, que é justamente aquele videozinho lá que ele foi mostrando. Começa com a questão física, né, do aquecimento e resfriamento da rocha ali, que é o intemperismo físico, que quem que influencia? A variação de temperatura, ação de gelo, né, em casos onde tem geleira, não é o caso dos nossos solos aqui, mas no mundo tem muito lugar que o solo foi formado através da influência de gelo, né, e ação dos ventos, da chuva e tal. Aí começa a ter uma condição para aparecer aqui, ó, os líquens, musgos, a vida. Essa vida, principalmente fungo e bactéria e líquen, que é o início ali, ó, isso aqui, eles vão passar ácido, porque eles precisam liberar os nutrientes para eles absorver. E o único jeito deles liberar os nutrientes da rocha para eles absorver é se eles corroerem ela. Então, eles vão liberar ácido mesmo, e muito ácido. Esse ácido vai ajudando a rocha a se corroer ali, liberar os nutrientes. Esses micro-organismos, né, organismos vivos ali vão absorver esses nutrientes, vão morrer, vai liberar eles mortos, os corpos deles ali. Essa decomposição desse resíduo vai liberar ácido, vai continuar corroendo a rocha. Fora isso, tem a ação da chuva, né? Então, a chuva, lembra que eu falei que a nossa chuva é levemente ácida, e ela é, naturalmente, ela é ácida. Então, só o fato de chover já é uma corrosão, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a rocha se degrade e vá formando essas camadas do solo para baixo, que a gente chama de perfil do solo. Não esqueçam esse termo aí, beleza? Então, olha lá. A rocha inteira seria nosso perfil R, rocha. Depois a gente tem a rocha aqui embaixo, o início da formação dela, que é nosso horizonte C, e o início das camadas do solo aqui, que são os próximos horizontes. E olha como esse tipo de solo aqui dá para ver bem, ó, a rocha continua se degradando e vai formando as camadas. A rocha degradada e as camadas para cima. A pergunta que eu quero fazer para vocês é assim, ó. Na verdade, antes de fazer a pergunta, eu vou explicar um negócio aqui. Tá vendo que quando o solo está no início do processo de formação, aqui, ó, que seria um solo jovem, olha como as camadinhas dele são rasas aqui, né? Então, quando a gente abre um perfil e o horizonte é raso até chegar na rocha, já é o primeiro indicativo de que aquele solo é muito jovem. Mas muito jovem, para um solo, significa assim que ele tem uns 1000 anos. Ele é um solo jovem, mas ele tem uma história, né? Porque para ele chegar nisso aqui, ó, ele tem milhares de anos. Esse é um solo velho, um solo intemperizado, a gente fala. Tem solos que quando chega nesse estágio aqui, ó, você abre o perfil, você não consegue identificar onde que é o horizonte A, onde que é o B, onde que é o C, porque ele tá tão intemperizado, ele tá tão formado que a cor do solo é inteira, no perfil inteiro.
às vezes chega a ter aqui 5, 6 metros de profundidade até chegar na rocha. Então, são solos muito profundos, né? Solos bem temperizados, solos velhos. E dependendo dos tipos de solo, a gente não consegue identificar onde está os horizontes. Tem que fazer uma análise química e textural das camadas para a gente poder mais ou menos identificar onde que está cada camada, porque ele está tão intemperizado que não aparece nem pedaço de rocha, nada, é um negócio inteiro, assim, ó, perfeito. E nós temos aqui na nossa região solos assim, aqui Palmital, Santa Maria, os nossos municípios aqui têm solos velhos nesse nível aqui, como a gente também tem áreas que têm solos bem jovens, que são solos bem rasos, como a gente também tem áreas que o solo está no meio do processo aqui, ó, que ele nem terminou o processo dele e já passou desse solo jovem aqui de chegar a aparecer mais de uma camada aqui, ó. Aqui a gente só tem uma. Aqui, nesse solo de meio do caminho aqui intermediário, ó, já está aparecendo 2 ou 3 aqui, né? Então, para a gente identificar se um solo é jovem ou se um solo é mais intemperizado, primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o perfil. A gente vai olhar a profundidade dessas camadas, já é um indicativo. Agora, se a gente pegar... eu vou fazer essa pergunta para vocês, não vou responder, não. Se nós abríssemos esse perfil aqui, aonde que a gente ia olhar para ver se ele é um solo velho ou se ele é um solo jovem? Nessa camadinha de cima aqui ou nessas camadas mais de baixo? O que vocês acham? Pensa aí. Ó, se a gente quer saber se esse solo aqui é velho ou jovem, nós abrimos o perfil. Nós vamos olhar nessas camadas superficiais aqui ou nas camadas mais de baixo do solo, que a gente fala que são as subsuperficiais. Onde que nós vamos olhar? Superficiais. Primeira. Na primeira camada aqui? Eu acho que... Eu vou dar nome para elas já, para a gente poder saber. Esse aqui é o R, a rocha. Esse aqui é o horizonte C. Esse aqui do meio do caminho é o B. E esse aqui em cima é o A. Eu já tenho um slide que mostra bem certinho os horizontes, mas a gente tem essa sequência, ó, A, B e C. Qual que a gente ia olhar? No A, no B ou no C? No C e no A. No C e no A, alguém falou. Ô, Ana Júlia, onde que a gente olhava? Não, fala aí para mim. Fala, menina, no A, no B ou no C? É só um? No A, ela tá falando no A. O que vocês acham? Ó, a dica é o seguinte. Aqui, a gente teria o horizonte A, ó. Aqui, teria o horizonte A já mais desenvolvido. Mas aparece o B, que não tem aqui, ó. Aqui, a gente já tem o A, o B e o C. O A desenvolvido, o B bem desenvolvido e o C. Aqui a gente tem um horizonte C. O C sempre vai ter, em todos eles, porque é esse horizonte que está bem em cima do solo aqui, ó. Esse início dessas rochas decompostas aqui é o horizonte C. Mas ó, a única coisa que não aparece num solo jovem e que aparece aqui é o B. Por quê? Porque o C sempre a gente vai ter, que o C é a rocha se esfarelando. O A também a gente sempre vai ter, porque o A é o início da formação do solo, onde a matéria orgânica está influenciando ali essa formação. Então, o A aparece em todos. O único que só vai aparecer aqui, ó, é o B. O B é um horizonte que significa que aquele solo já está se aprofundando no perfil para ele aparecer. Se ele fosse um solo raso, ele não teria o B. Então, a chave para a gente descobrir se um solo é intemperizado ou se é um solo jovem é o horizonte B. Se o solo não tiver horizonte B, ele é um solo bem jovem. Ele está nesse começo da formação aqui, ó. Se aparecer
horizonte B, ele já está nesse processo. Às vezes, nesse intermediário, não aparece o B ainda, ou aparece um Bzinho aqui, ó, um Bzinho bem incipiente ainda, um Bzinho que está começando a se formar. Se aparecer um Bzinho, vamos supor, um horizonte B pequeno, significa que o solo está no meio do caminho aqui, ó. Mas algum dia ele vai chegar a se tornar um solo bem profundo e com todos os horizontes bem formados. Então, a chave é o horizonte B. A gente chama isso aí de horizonte diagnóstico, porque é ele que vai indicar para nós as características de estrutura, o que tem ali no solo, para a gente poder identificar e saber que tipo de solo que é, que classe de solo que é. Beleza? Entenderam isso? Aí, uma outra pergunta. Então, se a gente já viu que o B aparece aqui no final, como que seria a sequência de formação desses horizontes? Então, olha o que acontece. Aqui é a rocha, começa a degradar a rocha. Então, o primeiro horizonte que aparece depois da rocha é o horizonte C. Aí começa a influência da vegetação aqui em cima. Então, é o horizonte A. E por último, B. Então, a sequência de formação é horizonte C, horizonte A, e o último a ser formado é o B. Isso num perfil padrão, tá? Um perfil, a gente chama de perfil padrão. A maioria dos solos é assim, horizonte C, B e A. Mas tem alguns solos de algumas condições especiais de formação, que nem, por exemplo, assim, ó, solo de área de mangue, de área de próximo à praia, por exemplo, área que tem muita areia, né? Esses tipos de solo, eles às vezes têm outros horizontes que aparecem no meio do caminho por conta da situação da formação dele ali, tá? Da questão de ter muito enxofre na formação, ou muito sal, alguma condição diferente de formação, tá? Mas no nosso, não é o caso dos nossos solos aqui. Matheus, para, eu tô dando aula. Nos nossos solos aqui, o perfil é esse perfil padrão, tá? Nossos solos agrícolas. Horizonte a rocha, horizonte C, B e A. É os solos que a gente tem aqui na nossa região. Mais alto? Matheus, deixa eu mandar aula. Essa imagem aqui, ó, tá mostrando agora como é que é essa vida no solo, né? Isso que eu quero falar um pouco. Deixa só eu ver, antes de eu falar isso, eu tenho umas camadas dos horizontes aqui, depois eu volto. Aqui, ó lá, para vocês identificarem. Então, horizonte C, a rocha estaria para baixo disso aqui. Horizonte C, horizonte B, horizonte A, e aqui em cima já tem um outro horizonte, que é o horizonte O. O O é o horizonte orgânico, ele é o resíduo de decomposição de resto de planta, de folha. No meio da mata, ele seria aquele horizonte, aquela primeira camadinha mais fofa ali que está embaixo das folhas que caíram das árvores. Na área agrícola, embaixo da palhada ali do plantio direto, estaria uns 5 centímetros ali num horizonte mais orgânico. Então, a outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Esse aqui é um horizonte orgânico que vem de resíduo de cultura, esterco, da parte orgânica, né? Matéria orgânica. E esses aqui seriam os horizontes que vêm da rocha. Então, nós temos uma classificação assim: horizontes minerais e horizonte orgânico. Qual desses horizontes aqui são minerais? O que significa esse mineral? Que veio da rocha. O O, o A, o B ou o C? Qual que é mineral? O A. O C e o B. O C, O céu e o A. o C, o B vem da rocha, com certeza. O A vem da rocha ou vem da parte orgânica? Eu acho que é um pouco misturado dos dois. Ele é misturado. Eu acho que o horizonte A, ele fica abaixo da matéria orgânica e também tem substância de minerais. Porque Isso. passou todos os
os horizontes e chegou nele. É isso mesmo. Na verdade, o A é o que dá a dúvida, porque é isso, ele tem muita matéria orgânica ali. Mas eu posso afirmar para vocês que aqui no B a gente também tem. Sabe por quê? Porque olha até onde que as raízes das plantas estão chegando aqui, ó. Até embaixo. Se ela tem condição de crescer, não tem nada impedindo, ela vai crescer. Quando a gente encontra, assim, barranco, em beira de estrada, né, que dá para você ver a raiz das lavouras ali, minha nossa, é 1 metro e pouco, ela foi embora, às vezes até mais que isso, né? Então, tem matéria orgânica aqui, porque essa raiz vai morrer e vai deixar espaço para atividade de vida, e vai ter os insetos, os organismos do solo, vão morrer, vão se decompor. Então, tem matéria orgânica em todo o perfil. Só que a maior parte da matéria orgânica está aqui em cima. O A, embora ele tenha mais, teoricamente, mais matéria orgânica, ele veio da rocha. Então, ele também é um horizonte mineral. Então, o C, o B e o A são 3 horizontes que a origem deles é a rocha. Então, eles são horizontes minerais. O O é o único horizonte exclusivamente orgânico. É o que veio da matéria orgânica, tá? Isso aqui num perfil padrão. Se a gente pegar solo próximo à água, próximo a tanque, onde tem excesso de umidade, a água não deixa a matéria orgânica decompor. Eu não sei se vocês já viram, assim, quando o pessoal está fazendo tanque, alguma coisa, que vai mexer naquele banhado ali, enquanto a água está ali, beleza. Você olha, o horizonte está inteiro orgânico, assim, é um horizonte escuro normalmente. Tem outras cores também, tem aquele horizonte cinza. Agora eu vou falar um negócio aqui que não sei se faz parte da infância de vocês, mas sabe o que é aquele horizonte cinza? É chamado de horizonte Gley, é o nome científico dele, né? Mas ele é aquele que a gente, quando era pequeno, pegava os pelotinhas de solo lá para ir tacar nos amigos. Não sei se vocês fizeram isso. Porque a gente fazia umas pelotinhas de barro cinza, né, para atacar nos outros. Pois é, aquele é um horizonte orgânico também. Então, ele só vai existir enquanto tiver água, porque a água não vai deixar de compor a matéria orgânica ali. A hora que não tiver mais água, aquele horizonte vai simplesmente desaparecer, porque entrou ar, a matéria orgânica vai decompor rápido e o perfil vai diminuir. E isso acontece muito quando o pessoal está abrindo o tanque, né? Você abre o tanque e você vê que enquanto tem água, tem aquele perfil orgânico bem profundo. A hora que entra ar, desapareceu o solo, diminuiu, porque decompôs a matéria orgânica. Esse é um horizonte O, um horizonte orgânico. Se entrar ar, ele vai desaparecer. Por isso que esse horizonte orgânico aqui, ó, nos nossos solos, ele é raso, né? 5 centímetros. Em solo de mata, assim, ele pode chegar até uns 7 centímetros. Às vezes, em solo mais de lavoura, 3 centímetros, 2,5 centímetros. Ele é um horizonte bem raso, porque vai depender do quanto de matéria orgânica está sendo depositada ali nele a todo instante, tá? Para ele ir se mantendo. Por que nesse tem um 2, nesse tem um 10, nesse tem um 3,0 e nesse tem o quê? É por causa da profundidade, ó. Aqui ele estaria com 2 centímetros, 10 centímetros até o final do A, então significa que o A tem 8 centímetros aqui, ó. Aí 30 centímetros, não é, ó, é 10 centímetros tudo aqui, ó. O A tá com 10, o B tá com 30 e o C vai embora até a rocha. Beleza, pessoal? Nossa, que bonito. Por que tem uma caveira ali? Porque ela morreu. Morreu do quê? De morte, morrida. Moída? Então olha aqui, ó. Aqui dá pra gente ver bem, ó, essa imagem eu peguei da Petrobras, é bem legal, porque aqui tá a rocha, daí o horizonte C, que é a nossa cascalheira aqui com os pedaços de rocha. O horizonte B já é solo, mas ele tem bastante areia, a gente fala que são minerais primários, são minerais maiores que você consegue enxergar a olho nu. Você abre e você vê que tem um grãozinho de areia ali pelo meio.
Então, ele está num processo de formação ainda. O horizonte A, que seria mais orgânico, né? Que ele é mineral, mas ele tem bastante matéria orgânica. E aqui em cima, o horizonte O, onde está a maior parte das raízes ali e a vegetação. Bem legal. Aí, detalhe, só para reforçar, tudo isso aqui é o solo. Então, para a gente identificar esse solo, a gente tem que olhar todos esses horizontes aqui, olhar o horizonte B, para a gente identificar este perfil, essa classe. Cada camada dessa aqui é um horizonte do perfil do solo, tá? Não é um solo, aqui não é um tipo de solo, aqui outro tipo de solo. Tudo isso aqui é um tipo de solo só. Beleza? Quanto tempo será que eu tenho? Essa aula, acho que é 9h43, dá tempo de eu ir para frente ainda mais um pouco, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó, só para reforçar, horizonte C, B e A são os inorgânicos ou minerais, e o horizonte O, os orgânicos. Tá, isso aqui é outra coisa que eu vou falar mais para frente, deixa eu voltar aqui agora. Agora, eu quero falar da questão, começar a falar da questão da estrutura do solo para a gente entrar na parte de estrutura, textura, as características do solo que a gente vai olhar para a gente conseguir identificar que classe de solo que é e principalmente identificar que manejo que é adequado para aquela classe de solo. Tá, então aqui nós temos, ó, nossa, isso aqui é maravilhoso, né? Olha a quantidade de organismos vivos que a gente tem aqui, né? Fungos, ó, larva de besouro, os fungos, gente, acho que eu tenho uma imagem ali. Os fungos tem, claro que nós temos os fungos que causam doença nas plantas, mas, ó, ele é mínima porcentagem de todos os fungos existentes no mundo. É uma porcentagem muito pequena, não sei se chega a 1, 2%. É muito pouco. As famílias ou as espécies ali que são os fungos causadores de doença em planta, tá? Ou até de doença em nós. A maior parte da biodiversidade não são patógenos, não causam doença, não causam problema. Por isso que quando eu falei da rizosfera lá naquelas primeiras aulas, falei que a planta usa essa estratégia mesmo, de tentar deixar perto da raiz dela organismos bons, né? Fungos que melhoram a nutrição dela, bactérias que melhoram, para que a população desses organismos bons combata os maus e diminua a questão da doença de fungo de raiz, de bactéria de raiz e tal, para a sanidade da planta. É uma estratégia que ela faz, ela tenta fazer isso. Só que tem um detalhe, no ambiente florestal ela consegue, porque a diversidade de matéria orgânica é tão grande que consegue ter todas essas populações. No ambiente agrícola, por causa da quantidade de insumo que a gente passa, seja adubo, seja os químicos, fungicida, inseticida, tudo que é aplicado, por causa da rotação de culturas, que a gente não tem uma diversidade muito grande de palhada, é só o que a gente plantou ali, né? Então, tem muitos organismos que não conseguem sobreviver nesse ambiente, né? Porque a gente está falando de seres vivos, eles precisam de uma condição ideal de temperatura e alimento para eles conseguirem viver. Então, a população desses benéficos é muito menor. Então, é muito difícil para a planta conseguir ter todo mundo perto dela. É diferente do ambiente florestal, porque na floresta a biodiversidade é enorme, então está todo mundo ali, né? Então, ela consegue manter uma qualidade próximo à raiz para esses organismos viverem, né? Tá? Mas essa imagem aqui mostra, tudo isso aqui é uma guerra, gente. Eu tenho uns vídeos bem legais, depois, quando voltar às aulas, eu vou passar para vocês. Isso aqui é a cadeia alimentar. É um se alimentando do outro. Então, nenhuma população, quando está em equilíbrio o ambiente, conseguiria se sobrepor a outra população. Cada um com a sua função ambiental. Um sendo decompositor de resíduo, a maioria dessas larvas aqui, e minhoca e tudo, são decompositores de resíduo, né?
e os que não são decompositor de resíduo, eles vão servir de alimento para outros, que vão servir de alimento para outros, e cada população vai ficar em equilíbrio, porque alguém vai se alimentar de alguém, né? E se a gente não tiver os decompositores, aí nós estamos com um problema, né? Porque daí o mundo ia virar resíduo só, né? Então, a decomposição, antes de chegar na minhoca, aqui nas larvas de besouro e tal, ela começa principalmente pelos fungos e bactérias, mas principalmente pelos fungos. Eles são os grandes decompositores de resíduo do ambiente. E precisa ter, né? Essa matéria orgânica tem que se decompor, ela tem que voltar a ser nutriente de novo, né? Então, os fungos são os que iniciam esse processo aí. E aqui tá alguns dos que estão no solo. Ó. Esse primeiro aqui são algumas bactérias, principalmente acetinomicetos, né? Não se preocupem com o termo técnico, mas principalmente essas que nós temos no solo responsáveis assim pela degradação de matéria orgânica e tal. Esse aqui os fungos, né? Aqui, ó, besouros, larva de besouro, né? Aqui bactérias, hifas de fungo. Aqui parece uma minhoca, mas não é. É um nematóide. Tem nematóides que causam doença em planta, que causam galha, deformam raiz, né? Mas nós temos muitos que são de vida livre, que não causam doenças em plantas e que vivem no solo e se alimentam principalmente de fungo e bactéria, né? Aqui outro... Esse aqui, na verdade, acho que é um fungo, e as minhocas, né? Então, a diversidade de seres vivos. Essa diversidade é importante para isso aqui, ó. Além dela degradar os resíduos e liberar nutriente, ela faz a estruturação do solo. A matéria orgânica vai decompor e vai estruturar, mas a vida no solo vai fazer esses poros aqui. Só para vocês terem uma ideia da importância desses bioporos, que são os poros causados por essa atividade, não precisa ser só minhoca, inseto, organismos assim. Pode ser, por exemplo, onde a raiz da planta cresceu e morreu. Ali ela vai deixar um caminho, ela deixou um bioporo. Claro que os insetos, os organismos vivos vão aproveitar, é mais fácil eles passar por onde a raiz morreu, né? Mas ela vai, até onde a raiz chegou, vai ter poros, né? Para vocês terem uma ideia, o fósforo no solo, ele é imóvel, ele não se movimenta. Aonde você aplicou, ele ficou. Se você aplicar fosfato, ele vai ficar ali onde você aplicou. Em solos que a atividade de micro-organismo, e essa atividade onde aparece bastante bioporos, que a vida está em atividade, foram feitos experimentos científicos, encontrado fósforo até 1 metro, 1,5 metro de profundidade. Fósforo aplicado com adubo. Então, veja, se a gente tem uma vida que está carregando um nutriente que foi aplicado em plantio direto, foi aplicado na superfície do solo, e ele não ia se movimentar, mas essa vida pegou esse resíduo aí com fósforo e levou lá para baixo, e agora está o perfil inteiro. Nossa, isso é uma vantagem para a agricultura fora do normal, né? Então, quando a gente tem essa vida no solo, a gente consegue ter movimentação de nutriente no perfil. Isso é a base para uma agricultura sustentável. É a base, sabe? De tão importante que é essa atividade no solo. Aqui, ó, eu gosto dessa imagem por causa do seguinte, ó, aqui não é uma minhoca, é uma imagem de microscópio. Esse aqui é um nematóide. Esse é um nematóide que poderia causar doença em planta, tá? A gente não sabe qual espécie que é essa, tem alguns que causam, outros não, mas aqui em volta dele, ó, é um fungo benéfico. Os nematóides também se alimentam de fungo. Mas o que o fungo fez, ó? Ele criou uma armadilha aqui, ó. Ele fez com as hifas dele, criou uma armadilha. O nematóide foi passear aqui para se alimentar do fungo e ficou preso. Resultado, uma população equilibrando a outra, né? Então, se esse era um nematóide que ia causar galha em raiz de planta, por exemplo,
ele foi aniquilado aqui. O fungo conseguiu pegar ele, agora ele vai virar alimento para o fungo, né? Então, esse é o equilíbrio importante no solo. E aqui, ó, a imagem que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. A raiz da planta tá até aqui, ó, onde a gente vê a raiz aqui. Essa parte mais esbranquiçada que está ao redor é um fungo. Nesse caso aqui, é um fungo micorrízico. É um fungo que não causa doença em planta. A função dele, principal, é captar o fósforo do solo e passar para a planta. Só que ele fica em simbiose com a raiz. Então, se a raiz da planta cresce até aqui, o fungo encontra a raiz, se gruda nela e continua o crescimento caifa dele. Então, olha o quanto de área de solo que esse fungo aumenta de absorção para a planta. Imagina se todas as nossas culturas tivessem isso aqui. Só que para a gente ter isso aqui na nossa área agrícola, a gente tem que ter um solo de qualidade, senão esse fungo não vai sobreviver, ele vai morrer. Mas veja se a raiz das plantas tivesse simbiose com um fungo micorrízico, acabava nosso problema de adubação de fósforo. Simplesmente acabava, porque ele ia fornecer o fósforo que a planta precisa. Entenderam a importância dessa qualidade? E esse aqui é um negócio que eu já falei para vocês, ó. Essa aqui é a bactéria fixadora de nitrogênio. Eu falei na aula de ontem, né? E já tinha comentado antes. É o rizóbio. Então, todas as leguminosas fazem simbiose com essas bactérias, ou seja, na raiz da planta fica colada a bactéria ali, né? Essa bactéria, que nem ela tá rosinha aqui, ó, tá cor de rosa, significa que ela tá ativa, ela tá fixando o nitrogênio. Ela vai tirar o nitrogênio do ar e vai passar para a planta. A gente já tem isso na soja, mas em pouco tempo nós vamos ter isso aqui no milho também. Já tem muita pesquisa para esse lado, para diminuir a adubação de nitrogênio no milho, por causa da simbiose com as bactérias, tá? Aqui são outros fungos micorrízicos também, ó. Esse aqui é um que ele, na verdade, aqui é um detalhe, ó. Ele tá entrando dentro da raiz da planta, a raiz está lá e o fungo tá aqui envolto e entrando na raiz, ó. E esse é um fungo micorrízico arbuscular, ou seja, ele entra, mas ele faz essa estrutura aqui em forma de arvorezinha. Todos esses não causam doença, só benefício para a planta. E aqui um actinomiceto, né, uma bactéria de solo, que também ajuda, né, na nutrição de plantas. Beleza? Deixa eu aproveitar essa imagem aqui para eu passar também. Aqui só para a gente ver, ó, a raiz. Olha, esses risquinhos mais finos aqui, ó, seriam os fungos de solo. O quanto que eles estão estendendo a absorção, ó, porque ó, a raiz secundária da planta está aqui, ó, o pelo absorvente da raiz. Esse mais claro aqui são fungos, ó. O fungo ocupando todo o solo, ajudando na absorção dos nutrientes. E aqui em volta da raiz, que é a rizosfera, que eu falei lá na primeira aula, é onde está a maior atividade de micro-organismo. Então, ó, tem bactérias, que são essas bolinhas aqui, ó, tem a minhoca, tem, aqui na verdade não seria, até poderia ser a minhoca, mas pode ser nematóides bons, né, outros organismos ali que são benéficos para ajudar nessa nutrição da planta. Beleza? Alguma dúvida de vocês? Viram que eu me empolgo para falar, né? Mas alguém tem alguma dúvida? Eu acho que não, professora. Eu acho que você explicou bem. Eu vou deixar disponível esse videozinho lá para você assistir de novo. E, na verdade, eu tenho 2 atividades lá, né? Quem não fez as atividades, mas acho que vocês todos fizeram as atividades, né? Vou ter que postar lá no grupo para os meninos que não entraram ainda, mas não vou postar atividade nova lá. Vou deixar essas atividades que já estão e vou deixar essa aula. Daí, daqui para frente, agora, eu vou ter que entrar na parte de física do solo, da estrutura e tal.
Aí seria bom se a gente voltasse às aulas, as aulas presenciais, para a gente poder ver na prática, né? Mas se não voltar, eu vou passando o conteúdo para frente, e daí quando voltar a gente faz a aula prática para ir lá ver isso, né? No perfil mesmo, é bem legal. Tá, pessoal? Mas é para voltar ainda, eu acho que volta semana que vem, eu acho que já volta. Amanhã, se não me engano, é para voltar no colégio, mas daí a casa familiar é diferente, né? Mas acho que logo volta. Sim. O governo colocou, acho que para o dia 15, para voltar. Amanhã é dia 10 ainda, né? Amanhã acho que é nas particulares. Daí dia 15 para voltar no estado. Se voltar dia 15, daí nós vamos ter que voltar com o terceiro, né? Foi tipo, de qualquer forma, a hora que voltar, nós temos que puxar o terceiro ano primeiro, daí o segundo, daí vocês, né? Mas, se Deus quiser, agora voltamos, certo? Beleza, pessoal? É isso, então. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp e no Classroom também, e porque vocês precisarem. Tá bom, prof. Então, um abração para todos.